Você já se sentiu num deserto? Não um deserto de areia, mas um deserto dentro da alma. Um lugar onde tudo que você era, tudo que você sonhou, tudo que você acreditava, parece ter morrido? Onde a esperança virou pó, os sonhos viraram ossos, e o silêncio ecoa mais alto que qualquer grito. Muitos já passaram por esse vale. Ele não tem placas de entrada, mas todos que entram o reconhecem. É escuro, frio, seco. Nele, não há risos, não há música, não há cor. Só o som do vento assoviando entre os restos do que um dia teve vida. Mas se, justamente nesse lugar onde não há mais nada, Deus ainda pudesse falar, essa é a história de um homem chamado Ezequiel. Um profeta. Um mensageiro de Deus em tempos sombrios. Ele vivia num tempo de dor, exílio e destruição. Israel havia caído. O povo estava disperso. O templo fora destruído. A fé, abalada. Era como se a própria promessa tivesse sido enterrada viva. Mas foi nesse cenário, quando tudo parecia perdido, que Deus levou Ezequiel a um lugar ainda mais desolado. Um vale, cheio de ossos secos. Sim, ossos espalhados, sem carne, sem vida. Fragmentos de corpos que um dia caminharam, sonharam, viveram. E então, Deus faz uma pergunta que até hoje ecoa no coração de todos que sofrem. Filho do homem, poderão estes ossos voltar a viver? Pense nisso. Quantas vezes você olhou para sua vida, para sua família, para os seus sonhos, e sentiu que já era tarde demais? Quantas vezes você se viu sem forças, cercado de destroços, sem direção? Quantas vezes a dor gritou tão alto que você se perguntou: será que Deus ainda está aqui? Talvez você esteja nesse vale agora. Talvez você sinta que tudo secou, que nada vai mudar, que já não há mais saída. Mas e se essa for apenas uma parte da história? E se, no momento mais escuro da noite, for justamente quando Deus está prestes a agir? Hoje, você vai caminhar comigo pelo Vale dos Ossos Secos. E juntos, vamos descobrir que, por mais impossível que pareça, não existe lugar tão seco que Deus não possa fazer chover vida outra vez. Ezequiel está ali, parado diante de um cenário que só poderia ser descrito como o fim de tudo. O vale era vasto. E não havia vida. Somente ossos. Muitos ossos. E o detalhe mais importante que a Bíblia faz questão de nos dizer: eles estavam sequíssimos. Ou seja, não havia mais vestígios de vida. Nenhuma carne, nenhum sopro, nenhum movimento. A morte ali não era recente, era antiga, cravada pelo tempo. Era como olhar para uma promessa morta há anos. Um casamento que acabou. Um filho que se perdeu. Um ministério que nunca saiu do papel. Uma fé que desapareceu com as tempestades da vida. E no meio desse silêncio, Deus pergunta: Filho do homem, poderão estes ossos viver? Ezequiel poderia ter dito não. Poderia ter se desesperado. Mas sua resposta revela algo profundo. Senhor Deus, tu o sabes. Em outras palavras, eu não vejo como, mas o Senhor sabe. Eu não entendo, mas confio. É aqui que algo extraordinário acontece. Deus diz: profetiza sobre estes ossos. Agora, pare e pense comigo. Por que Deus pediria a Ezequiel que falasse algo que não tem ouvidos? Por que ordenar uma profecia para ossos, para a morte, para o nada? Porque Deus queria ensinar a Ezequiel, e a nós, que a palavra dele tem poder mesmo no impossível. Mesmo quando tudo parece não reagir. Mesmo quando parece loucura continuar orando, acreditando, sonhando. Ezequiel obedece. Ele profetiza. E então, algo começa a acontecer. Houve um ruído, um barulho de ossos se ajuntando, osso com osso. Imagine isso. Um vale silencioso. De repente se enche com o som de transformação. Os ossos começam a se mover, a formar esqueletos, a receber tendões, carne, pele. Mas ainda não havia vida, porque há momentos em que tudo parece estar no lugar, mas falta o essencial, o sopro de Deus. E então Deus ordena novamente:
Profetiza ao Espírito, e dize: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E o Espírito veio. E aqueles corpos se levantaram. Um exército grande em extremo. Aqueles que estavam mortos. Aqueles que eram só lembranças do que foram um dia. Agora estavam de pé. Fortes. Vivos. Preparados para lutar. Essa visão não era só para Ezequiel. Era para todo o povo de Israel. E hoje, é para mim. É para você. Porque, às vezes, Deus permite que a gente veja a morte de perto. Não para nos ferir, mas para nos mostrar que Ele é maior do que ela. Maior do que a dor. Maior do que os fracassos. Maior do que os vales. Talvez você esteja diante de ossos secos em sua vida. Talvez tenha enterrado sua esperança, sua fé, sua alegria. Mas Deus está perguntando hoje: você ainda acredita que eu posso restaurar? A visão do Vale dos Ossos Secos não era apenas uma revelação para um profeta isolado no tempo. Era um grito de Deus para todo um povo, e também, para você que ouve isso agora. O povo de Israel havia dito: nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Ezequiel 37:11. Eles se viam como um povo acabado, derrotado, esquecido. Mas Deus responde: eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 37:12. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. Ezequiel 37:14. Essa é a promessa. Essa é a resposta divina para os dias em que tudo parece ter terminado. Quando você acha que não há mais nada, Deus diz: eu ainda posso. Ele é o Deus que transforma o vale da morte num campo de vida. O Deus que sopra onde não há mais fôlego. O Deus que chama à existência aquilo que já foi dado como morto. Talvez hoje você esteja em silêncio diante dos seus próprios ossos secos. Relacionamentos destruídos. Projetos falidos. A fé abalada. O coração cansado. Mas Deus não precisa de matéria-prima para criar. Ele cria do nada. Se Ele soprou o universo com uma palavra, Ele também pode soprar sobre você agora. E como diz em Isaías 43:19, eis que faço coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Deus ainda faz florescer onde só havia pó. Ainda traz luz ao fundo da caverna. Ainda levanta guerreiros de dentro de túmulos. Não importa o quão seco esteja o vale. Se Deus mandar, vai reviver. Você pode estar atravessando o momento mais escuro da sua jornada. Mas isso não é o fim. É só o cenário perfeito para o milagre começar. Então, hoje, eu te convido a fazer como Ezequiel. Não responda com desespero. Responda com fé. Diga: Senhor, Tu sabes. E então, profetize. Fale vida. Ore com fé. Caminhe mesmo sem ver. E prepare-se para ouvir o som dos ossos se movendo novamente. Porque quando Deus sopra, até o impossível se levanta. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários. A chama ainda vive em mim. Inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E lembre-se, a última chama pode parecer pequena, mas é dela que Deus reacende tudo.